Bom dia a todos. Eu quero ressaltar que eu estou achando uma discussão muito madura o que está acontecendo aqui, das duas partes. O prefeito, no seu papel, buscando a redução de despesas. A gente está assistindo a essa necessidade em todo o país, em todos os municípios, e isso é responsável. Concordo com o que falou o Rodrigo, já desde o início, porque a gente já pode economizar desde janeiro, isso é o que veio no projeto. E acho que todas as exposições dos pareceres, das percepções que os colegas estão fazendo, ajuda a todos que estão aqui no plenário, que não conheciam, e muita coisa que está sendo dita aqui está ampliando o meu conhecimento, assim como quem está nos assistindo. Então, é preciso que a gente cada vez mais conheça sobre o que nós estamos votando, que a gente não confunda as mazelas da política com o exercício responsável da política, do trabalho dos servidores, do trabalho dos CCs. Perfeitamente, vereador Rodrigo. O que é caro é quem não trabalha, né? Então, eu quero dizer também assim, a minha origem é recursos humanos, é gestão. E falar sobre salário é sempre um assunto muito polêmico. Quando a gente faz pesquisa salarial, pesquisa de clima nas empresas, a gente já pode esperar. O item salarial é sempre baixo. Todo mundo acha que ganha pouco e acha que o outro ganha muito, né? Eu quero acrescentar todas as falas que aqui vieram, que eu acho todas muito importantes, critérios técnicos de uma pesquisa salarial. Eu, durante anos, já integro a Associação de Recursos Humanos, aqui de Caxias do Sul, atualmente sou do Conselho, e, anualmente, a RH Serrana faz uma pesquisa salarial, é uma entidade de referência regional. Normalmente, participam ao redor de 100, 130 empresas, de pequeno, médio e grande porte, de toda a região, Caxias, Flores da Cunha, Farroupilha, Carlos Barbosa, enfim, dos diversos segmentos. Neste ano de 2006, diferente de anos anteriores, pela crise, participaram 72 empresas. Tá? Mas, a média, aqui, o nível gerencial, eu destaquei aqui 11 cargos gerenciais. Não são operacionais, são gerenciais. Então, gerente administrativo, contábil, suprimentos, controladoria, engenharia de produção, logística, manutenção, produção, RH, financeiro. Pegando a média geral, eu não estou pegando os salários mais altos. A gente não tem nada menos do que R$ 9.000 na faixa mínima e a máxima de 18, 17. Né? Nós estamos falando de nível gerencial. Nessa pesquisa, 54% das empresas são de médio porte, que significa que elas têm um faturamento anual de 16 a 300 milhões. Qual é a arrecadação da nossa prefeitura? Né? Próximo dos 2 bi anual. Então, nós nos encaixaríamos a grande porte. E quem gere a verba pública tem que ser gente muito competente, muito responsável e muito técnica. Então, a minha preocupação em relação a esse corte linear é a qualificação de quem nós vamos ter nos cargos, ocupando esses cargos. Estamos num momento de racionalização, não há dúvida. Mas, vejam, essa pesquisa já entraram, ao invés de uma média de 100, 130, uma média de 100 empresas, foram 72. E essa é a média de nível gerencial, não estamos falando de diretor. Eu posso pedir a declaração de líder do PSDB? Uma declaração de líder, a bancada do PSDB segue a vereadora Paula Iores. Então, como... Valeu. Como foi trazido aqui,
a nossa consciência é favorável a essa racionalização. Agora, de forma completamente construtiva, eu proponho essa reflexão ao prefeito. Permite uma parte, vereador? Sim. Sem dúvida nenhuma, eu faria a racionalização. Nomeia menos, mas nomeia bem. Valoriza quem tu está chamando para trabalhar. Porque a rotatividade desses cargos vai ser muito mais cara. A ineficiência nesses cargos será muito mais cara. Então, outra coisa que eu gostaria de destacar. Sugiro que a Prefeitura integre a pesquisa salarial da RH Serrana. A melhor forma de nós gerir salário é com técnica, porque o aspecto subjetivo salarial sempre está presente. Então, a gente vai estar se pautando pelo mercado, esse é o mercado regional. Nós também fizemos uma pesquisa em outras prefeituras, e o nosso salário não está acima de prefeituras de cidades no mesmo porte que nós. O que é caro é quem não trabalha, né? E aí que eu quero destacar, essa pesquisa salarial, ela também vem acrescida de uma pesquisa de indicadores. E entre os indicadores, tem quais dessas empresas têm avaliação de desempenho? Das empresas que responderam essa questão, 67% delas avaliam desempenho. Então, essa é a outra sugestão que eu dou ao nosso chefe do Executivo. Nós temos que avaliar desempenho. E aí entraria numa reforma, provavelmente, né, administrativa, para a gente avaliar desempenho e remunerar bem e cobrar resultado. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Parte, vereadora, desculpe. Desculpa. É a inexperiência. Vai lá, Friso. Vereadora Paula, cumprimentos pela sua fala, extremamente esclarecedora, de quem conhece o assunto, né? Então, lhe cumprimento nesse sentido. Eu só também gostaria de dizer à senhora que, durante os últimos 4 anos, enquanto diretor do SAMAI, no governo, eu defendi uma posição de que nós deveríamos resolver esse problema das verbas de representação, especialmente dos CCs de livre nomeação, incorporando já esses 50% no salário dos CCs, porque, efetivamente, os CCs estavam defasados. No SAMAI, então, nós tínhamos um outro problema, que era um apontamento do Tribunal de Contas, dizendo que esse critério geral de 50% para todos os CCs, era um critério, para os CCs de livre nomeação, um critério subjetivo, né? E, portanto, lamentavelmente, o setor de recursos humanos da nossa prefeitura não encaminhou, porque não teve a coragem de dizer o seguinte: mantenha-se a verba de representação para os servidores que, eventualmente, ocuparem um cargo de diretoria ou de gerência, como fala Vossa Senhoria. Então, aí não tem problema. E extingue os dos CCs de livre nomeação. Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Atualiza o valor dos CCs, porque ficou bem implícito aqui, usando o caso dos subprefeitos, né? Com o irrisório, né? Irrisório para quem ocupa um cargo da magnitude de um cargo de ser, pega o desvio riço, né? A Gladys era a nossa subprefeita lá. Ela estava sob a gestão dela lá 50 mil pessoas, provavelmente. Né? Então, nesse sentido, o salário era irrisório, sem dúvida nenhuma, diante da capacidade. Por que permaneceu, então, como subprefeito, ganhando pouco? Porque tem esse amor à política, né? Isso aqui é uma cachaça, né? O ex, eu sei lá que, durante os 4 anos, ele teve prejuízo, mas ele gosta, e hoje está aqui como vereador, o reconhecimento da sua comunidade. É o mesmo caso da Gladys, tá? Provavelmente seja o mesmo caso do Daneluz. Então, nesse sentido, é que eu acho que o prefeito pode, se ele quiser, sugerir a ele que encaminhe a casa um projeto corrigindo o valor dos CCs, na forma que ele bem entender, mas manter a verba de representação para os servidores, como ele está mantendo para os procuradores, por pressão legítima dos procuradores. Não é feio reconhecer isso. Eu gostaria de fazer uma correção, eu falei, vereador Rodrigo, lei orgânica, me perdoe, é estatuto, né? A estatuto, a doutora Virgínia também me corrigiu.
Obrigado, foi aqui, olhei aqui, falei lei orgânica, mas, de fato, só que para alterar esse artigo do Estatuto, é competência privativa do prefeito. Qualquer iniciativa nossa aqui tem que dar vice de origem. Tá? Então, nós dependemos de uma iniciativa do prefeito de alterar e criar critérios aqui. Então, a sugestão que nós estamos dando, que nós poderíamos, num debate mais aprofundado, como bem falou o vereador Rodrigo, não assim no sopetão para fazer mídia. Me permite uma parte depois, vereadora, por gentileza. Então, nesse sentido, a gente dá essa sugestão de que o prefeito, quem sabe, estabeleça ali um grupo de trabalho que discuta essa questão, né? E encaminhe a casa uma regulamentação desse artigo 130 e que ele não fique sobre o livre-arbítrio do prefeito. E deixar muito claro, mais uma vez, nós não estamos extinguindo a verba de representação, nós estamos revogando a lei do PEP. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereadora. Quem pediu? Ah, Fiuza. Eu tinha reconhecido. Depois eu peço a palavra, tá? Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoas presentes aqui no nosso plenário. É um prazer enorme ver aí a cada um de vocês aqui prestigiando esse momento sublime junto conosco e também prestigiar também a todos que nos assistem pela TV Câmara. Em simples palavras, eu gostaria de fazer com que cada um dos senhores e senhoras que aqui se encontram, vereadores reeleitos que têm experiência já no seu mandato, e nós, como novos vereadores, precisamos entender que o momento é difícil para qualquer gestor, para qualquer prefeito. O momento é difícil, a crise está aí, a dificuldade financeira existe, então é uma situação de complexidade. Não é uma tarefa fácil fazer com que haja essa economia de valores, para que esses valores economizados sejam investidos em situações de prioridade, mas que precisamos entender que essas medidas difíceis, que essas medidas prioritárias, é necessária para que possamos, de fato e de verdade, termos um recurso para investimentos em situações como os vereadores bem têm pontuado. A saúde é uma situação que está aí, caótica, difícil, e por isso eu entendo que essa situação de economia, essa situação desses valores arrecadados, como a gente pôde aqui ponderar, que será uma economia de mais de 8 milhões de reais ano. Então, eu acredito que o nosso prefeito Daniel Guerra estará usando desses valores, desses recursos, com prioridade e responsabilidade. Muito obrigado pela parte. Vereador Fiuza e vereador Frisso, não temos dúvida, vereador, da importância dessa racionalização, dessa necessidade de economia. Eu só penso que a gente precisa economizar racionalizando e não pagando mal quem trabalha com qualidade, com efetividade, né? Então, e outra coisa que eu gostaria de ressaltar, esses valores que eu trouxe são de cargos gerenciais, não são de diretorias, porque na pesquisa da RH Serrana não entram diretorias. Então, os salários já estão hoje. Quando nós olhamos para um procurador, por um controlador ganhando 6 mil, limpo, sujo é menos, é muito baixo em relação a cargos gerenciais, imagina a diretoria, certo? Obrigada. Obrigado.